Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor, pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. A palavra veremos todos em trabalhar. A palavra veremos todos em trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar. E ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. 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 Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé e nós vamos fazer uma oração aqui com a Joelma e vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite junto com a Cláudia. Nós temos a oportunidade de compartilharmos aqui este hino que é uma oração. É um hino de Peter Schultz que ele fez em 1966, quando nos Estados Unidos da América existiam vários movimentos de protesto pela situação dos direitos civis, pela vida do próprio país, por isso que ele fala aqui do clamor pela nação. E se você não estava vivo, eu vou situar você. É o tempo de Martin Luther King, é o tempo das marchas em que os cristãos se juntaram ao movimento de direitos civis para que todas as pessoas de todas as raças, de todas as etnias tivessem os mesmos direitos. Esse é o movimento que entra na história. Esta é a origem deste cântico. Peter Schultz fez um coral que era de várias igrejas e eles perceberam que não existia uma canção que traduzisse esse momento e que indicasse o que o cristão precisa fazer. E aqui a gente aprende com este cântico que o cristão é conhecido pela presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e pelo amor. O amor que nos amamos uns aos outros é um mandamento do Senhor. Jesus nos deixou esse mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros. Acho que a igreja sabe, né? O mandamento do Senhor é esse, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou.
E é pelo amor que o cristão há de ser conhecido neste mundo e fazer as transformações desse tempo. Eu quero convidar a Joelma para fazer essa oração inicial. Pode fazer daí ou daqui, de onde você quiser, Joelma. Você fique à vontade. Quer fazer daí mesmo? Então nós vamos orar. E eu convido você para erguer as suas mãos ou abrir o seu coração para essa primeira oração que nós vamos fazer juntos. E logo depois nós vamos ler o texto que está indicado. O texto também nós vamos cantar. Vamos ter a oportunidade de falar com Deus. Oremos. Senhor, Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, oportunidade de estarmos reunidos como igreja para adorar o teu santo e bendito nome. Senhor nosso Deus, como a tua palavra nos diz, nem orar sabemos, Senhor, por o teu Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por isso eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, e o Senhor venha aceitar nossa adoração, nosso louvor, porque somos pecadores, falhos, mas tu, Senhor, és santo, tu, Senhor, é o nosso Salvador, e é através do teu Filho amado que o Senhor nos salvou para estarmos unidos como igreja. Aceita a nossa adoração, Pai, aceita o nosso louvor. Somos imperfeitos pecadores, mas tu és perfeito, Senhor, e o Senhor pode nos santificar. Unja os nossos lábios para que saia o perfeito louvor, unja o nosso coração, nossa mente, para que venhamos a aprender da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa semana de vitória, de ser conosco, Pai, durante o culto, e nos deu uma semana abençoada por ti. Abençoe a todos os irmãos aqui presentes, Senhor, e inclusive aqueles que não puderam estar por motivos de enfermidade. Ser com os enfermos da nossa igreja, cuida de cada um deles, e conforme as suas necessidades, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. É que eu peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura. Convido você para acompanhar a leitura assentado mesmo. Nós vamos nos assentar, abrir ali o texto que nós vamos ler, que é a abertura do texto bíblico de Hebreus, para nos lembrar que o Senhor está conosco, que Ele nos dá a sua presença e temos o seu soberano nome, o seu nome precioso para tomar em nossos lábios, o nome de Jesus. Posso ler assim também? Pode. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Filho é o esplendor da glória de Deus, que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Todos, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Tem tanta coisa nesse texto que a gente poderia até fazer uma série de mensagens sobre Hebreus e sobre esse capítulo especificamente, mas eu vou destacar só duas coisas. A primeira é que o Senhor falou muitas vezes, de muitas maneiras, e hoje nos fala em Jesus. A gente até canta esse hino também e canta esse trecho da Escritura. E como nós temos a oportunidade de ter o nome do Senhor conosco e dele nos falar. Aqui a Bíblia ensina, você pode clamar e pedir e orar pelo nome de Jesus. E este nome é o nome que nós recebemos, que a Escritura diz que está acima de todo nome. A gente vai cantar ao longo deste mês de fevereiro o nome de Jesus. Tem vários cânticos, vários hinos que você vai cantar conosco. Nós teremos essa oportunidade. Eu começo aqui lá no século XIX. Eu acho que os mais antigos na igreja é que talvez conheçam esse hino, que diz assim: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir está no nome de Jesus. E eu convido você
para clamar neste nome e pedir a direção do Senhor. Às vezes a gente, como disse ali a Joelma na sua oração, a gente às vezes não sabe nem orar, mas a gente pode clamar no nome do Senhor Jesus, e o clamor no nome de Jesus já é oração. Não sei se você sabia disso, mas quando a gente pede e clama Senhor Jesus, nós estamos clamando, estamos pedindo a direção do Senhor em nossa vida. Você pode ficar de pé para cantar esse hino? Acho que fica melhor cantando de pé, né? Feche os seus olhos, assente-se, ajoelhe-se, faça o que você quiser agora diante do Senhor Jesus. Você tem a oportunidade de estar agora em silêncio e oração com Deus. Eu não vou orar por você agora, nem vou orar no seu nome, porque eu gostaria que você abrisse o seu coração e fizesse a sua oração e falasse com Jesus. Você não precisa se confessar aos homens, você não precisa orar em voz alta para ser ouvido pelo Senhor, basta que você esteja diante de Jesus. Esta é a bênção que Jesus nos deu quando Ele rompeu o véu do santuário, do Santo dos Santos, de alto a baixo, porque você não precisa mais de um dia no ano para estar diante de Deus, nem só de um dia na semana. Todas as vezes que você confessar o nome de Jesus e estiver diante dele, esteja onde você estiver, o nome do Senhor Jesus dirige a sua vida. Você pode assentar, pode ajoelhar, pode ficar à vontade agora nesta hora. E você vai ter a oportunidade então de fechar os seus olhos, estar em silêncio e oração diante de Deus. Mais uma vez, a gente vai romper o silêncio cantando mais uma canção em que nós clamamos ao nome de Jesus.
nos separava de Deus. Você tem o perdão, você tem a graça em Jesus Cristo, você tem a oportunidade de clamar no nome do Senhor. Você não precisa decorar uma oração, nem precisa saber algo específico, basta falar no nome de Jesus e falar diretamente com Ele. Esta é a bênção que nós temos na nova aliança. Você não precisa de um sacerdote, não precisa de um homem, de um bispo, de um arcebispo, de quem quer que seja. Você só precisa do nome do Senhor Jesus, e pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho, nós estamos diante dele, e ele intercede por nós, à direita do trono, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e reunir a sua igreja. Como esse cântico também é uma oração, se você sabe de cor, pode cantar de olhos fechados. Vamos sentar, irmãos, porque a gente vai ter oportunidade agora de ler mais um trecho dessa epístola maravilhosa de Hebreus, em que nós aprendemos tanto a respeito de Cristo, da nova aliança e da sua obra e da sua pessoa, porque a soberania de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a centralidade de Cristo não apenas toma conta da nossa vida espiritual, mas a Bíblia ensina que todo o universo aponta para Ele e foi criado por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tem gente que acha que o mundo e o cosmos existem por sua própria causa, né? São aquelas pessoas que o povo diz que tem o rei na barriga, ou que acham que tudo gira em torno de si mesmos, que acham que estão no centro da história, né? Que tudo gira em torno do seu umbigo. Eu queria convidar você para entender que isso é uma grande ilusão do nosso ego, mas também quero ensinar para você o que a Bíblia diz. O mundo todo foi criado, não foi por causa da humanidade, não, nem foi por causa dos planetas e das galáxias que tanto nos impressionam. De acordo com a Bíblia, tudo foi criado para Cristo, em Cristo e por Cristo.
significa que tornar Cristo conhecido é aquilo que dá sentido a todo o universo, a toda a história, e dá sentido à nossa vida também. Por isso é que nós temos na nossa história pessoal, antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso temos como cristãos uma marcação do tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso nós precisamos voltar a dizer que Cristo é o centro da mensagem da igreja, e é o centro da nossa vida, e o centro da nossa oração, e sem Ele nada faz sentido, porque tudo foi feito por intermédio dEle e para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu queria convidar você para ler o texto de Hebreus, é o nosso texto de gratidão, que vai ser lido pela Ariane. Pode ler daí mesmo se quiser, e depois nós vamos ter um momento de compartilhar aqui os motivos de gratidão. Temos muitos e a gente vai contá-los aqui, e vamos ter a oportunidade também de agradecer a Deus por isso. Então, Ariane, pode fazer a leitura, e eu peço que você preste atenção, porque nós vamos ler com ela, os homens, as mulheres e toda a igreja acompanhando e lendo a palavra de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com a firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Todos, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto que a gente acabou de cantar, né? O novo e vivo caminho, o véu que se rasgou e o corpo de Cristo que se rompeu por nós, é lembrado na ceia, porque Ele tomou o pão e partiu dizendo: este é meu corpo. O corpo do Senhor foi partido, e no momento em que o corpo de Cristo estava sendo partido, o véu também estava sendo partido, para que a gente lembre o que o Senhor fez por nós. É que Ele nos convida a nos reunirmos como igreja. Mas o texto de Hebreus diz que não é só por conta disto, não é só para que a gente reafirme a nossa fé, não é só porque nós cremos em Jesus que nos reunimos como igreja, é também por amor ao próximo. Não sei se você leu esse texto, mas o texto está dizendo o seguinte: quando você vem à igreja, não é por sua própria causa, não, é para encorajar o outro, é para ajudar o próximo, é para expressar o amor cristão. Tem muita gente que pensa assim: não, eu vou à igreja porque eu gosto de lá, eu gosto do pastor, eu gosto da mensagem, eu gosto dos cantos, eu gosto da música. Isso tudo não é motivo para você fazer parte da igreja do Senhor. Isto faz com que você talvez procure algumas outras coisas neste mundo. Você pode encontrar algum mensageiro que te agrade em algum lugar deste planeta, talvez aí na grande rede social. Você pode encontrar música lá, tocando lá, vou aqui entregar a idade sem dizer o número, né? Você pode botar lá no seu LP, na sua vitrola, tocando lá os cânticos que você gosta, né? Aqueles clássicos da música cristã. Mas isto não é igreja. Nós nos tornamos igreja, e aqui isso faz parte do nosso credo apostólico. Cremos na igreja do Senhor, na comunhão dos santos, quando nós entendemos que a igreja existe para que a gente esteja apoiando o próximo, para que a gente esteja encorajando aqueles que fazem parte da fé, para que de alguma forma a nossa presença abençoe o outro, para que a gente esteja orando uns pelos outros. Lembra que essa é uma ordem do Senhor, que nós devemos orar uns pelos outros e nos fortalecermos
uns aos outros. Esta é a razão de estarmos juntos. E isso você só pode fazer no contexto da igreja. Porque você pode escutar oradores, pregadores, mensageiros sozinho. Pode também fazer os seus louvores e escutar os hinos que você gosta sozinho. Mas você só pode ajudar o outro estando ao lado de alguém. Você só pode encorajar, fazendo com que a sua presença seja bênção na vida de outra pessoa. Você só pode interceder, orar e agradecer pelas bênçãos de Deus na comunhão dos santos. Por isso eu queria convidar você para entender isto. Nós aqui temos esse exercício na igreja de contar as bênçãos, e o pastor que me encaminhou para o seminário, ele dizia isso: quando você conta a bênção, você abençoa outra vida, não só você que recebeu a bênção, mas aquele que vai ouvir e vai entender que Deus ouviu a oração, aquele que vai compartilhar a sua alegria. E talvez a igreja seja o único lugar do mundo em que a alegria do outro não nos incomoda. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa um pouco forte, mas é exatamente isso. Na maior parte dos lugares deste mundo, a alegria do próximo, a vitória do outro incomoda. Na igreja não pode ser assim. A gente tem que entender que se um de nós é honrado, se um de nós recebeu uma bênção, todos nós fomos abençoados. E este é o maior desafio. E eu diria aqui que você identifica um crente quando ele elogia alguém espontaneamente e fala da bênção que o outro é, sem que o outro esteja presente. Aí você identifica um crente. E você sabe que falar bem dos outros não é comum. A nossa natureza é outra, né? A nossa natureza é totalmente diferente disso. Mas se você encontra coisas boas para compartilhar e contar as bênçãos, é porque o Espírito Santo está em você. A gente tem esse momento aqui, e hoje nós temos muitas bênçãos. Eu hoje pela manhã estive lá nas bodas de diamante de Osni, Maria, Terezinha, e ele com 97 anos e ela com 94 anos, vivendo o sonho de muita gente, de chegar à velhice, tendo companhia, tendo apoio. E vou cometer uma inconfidência, né? Eles até se sentiram empolgados com a presença dos irmãos da família, e aí tinha lá música nativista. Se você não sabe o que é música gaúcha, né? Não confunda música nativista gaúcha com forró, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa porque tem acordeon, né, Idene? Mas não é a mesma coisa, é bem diferente, né? Então a música gaúcha estava lá e o casal se animou para estar ali mostrando também esse momento de alegria, esse momento de carinho junto com a família, mesmo com 94, 97, né, compartilhando esse tempo. Chama-se bodas de diamante porque os antigos tinham aí uma contagem de tempo que era marcada pelos materiais. Bodas de prata com 25 anos. Você sabe o que acontece com a prata com o tempo, né? Ela precisa ser trabalhada, precisa ser ali polida para que continue. Depois tem bodas de ouro. Você sabe o que acontece com o ouro com o tempo, né? E também a massa também precisa de algum tipo de reparo. As bodas de prata são com 25 anos, boda de ouro com 50 anos, bodas de diamante com 60 anos, para dizer que não há mais nada nesta vida que seja capaz de escurecer ou deixar de fazer o diamante brilhar. Então a gente tem a oportunidade de compartilhar isso como igreja e nós queremos agradecer a Deus. Existe ainda as bodas de 75 anos, mas diga, pode falar. Mas talvez só para título de esclarecimento, conhecimento também, né? O diamante na escala de dureza, sim, ele é o mais, ele risca todos os outros e não é riscado, né? Isto. Então essa talvez seja o caso dessa dureza. Pois é, boda de diamante. Chegar, Chegou nessa dureza aí, nessa insistência. É porque, como disse lá o nosso irmão e amigo Osni, é porque a criatura não desiste. Porque ela está firme e continua firme na promessa e na fé. Então nós tivemos isso, mas tem mais gente.
tem mais gente da nossa comunidade, da nossa igreja também contando as bênçãos, contando tempos, contando o calendário. Aliás, tem 2 casais nesta semana comemorando. Eu vou deixar que eles falem se quiserem falar, mas se não quiser eu conto. Eu estou hoje contando aqui as inconfidências e a gente faz isto. Querem falar? Então vamos lá. Só passei a mão no cabelo. Passou a mão no cabelo e hoje quer falar, né? Então tá bom. Ele falou, tu vai falar. Ele falou. Então, muito bem. Eu já vi isso hoje, Eu vi a esposa dizendo, ele fala, né? Então ele foi lá, aprendeu, e aí ele fala. O casal tem sempre um mais falante do que o outro, né? Isto. Eu quero agradecer por esses anos de matrimônio, 28 anos, né? E agradecer a Deus pela vida da minha filha. Por quê? Eu fiz a prova do estado para pegar aula há 2 anos. Só que no dia que eu entrei no Gov para poder escolher as minhas aulas, não deu porque o meu celular era outro, disse que não deu, e eu tive que fazer aquela reconhecimento facial, mandar foto, aí eles ficaram de dar a resposta depois de 3 dias úteis. Automaticamente eu deixei de fazer escolha na primeira leva. Quando eu fui fazer na segunda leva, essa semana, só tinha para longe, Iguaçu, Grande Florianópolis, mas não tinha para cá. Aí eu peguei e escolhi o instituto, que era mais do que concorrido, né? Instituto estadual, mas também não estava muito empolgada. E escolhi uma escola para cá também, acho que no Monte Verde. Só essas 2, porque as outras eram todas longe. Automaticamente, como todas eram longe, eu também não consegui. Aí a minha filha, que está desviada da igreja, virou para mim e falou assim, puxa, essa noite eu não consegui dormir. Fiquei tão chateada nessa história do estado. Aí eu falei assim, mãe, só tem que ver a mão de Deus nessa situação toda. A senhora tentou a primeira vez, deu um indício no golpe. A senhora tentou a segunda vez, só tinha para longe. É Deus te avisando, te dando livramento de que tu não ia se dar bem lá no estado. E ela sabe do meu histórico lá em São Paulo, como foi difícil dar aula no estado. Aí ela falou isso, né? Se tu não dorme, se tu fica preocupada, tu está deixando de crer na provisão de Jesus. E eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente fala, meu filho está desviado da igreja. E esquece que a semente foi plantada. Amém. Então eu quero agradecer mais do que o nosso casamento, é o fruto dele. Amém. A gente continua orando então, por isso, mas você disse que ele ia falar, então deixa ele falar. Fala aí, conta aí. Vai falar, conta a bênção. Agora não escapou. 28 anos. Eu quero agradecer, né, pastor? Eu quero falando, agradecer 28 anos, né? Não são 70. Não são 60? Eu espero chegar lá nos 70. Não sei se eu chego, mas eu agradeço, já é uma grande caminhada, né, pastor? Amém. Não são 28 meses, não são 28 dias, são 28 anos. Né? Graças a Deus. Eu quero agradecer tudo que Deus tem feito em nossa vida. Né? Amém. Apesar também dos meus pesares, né, como diz, Deus sempre foi bom. Amém. Eu agradeço muito a vida dela. Ela que às vezes tem sido a coluna na casa, né? Confesso. E peço aí para Deus ajudar a mudar isso. Já houve outros tempos, né, que como é que eu posso dizer? Eu já fui mais santo, né, na vida. Aí eu assim, o que eu peço é que Deus toque o coração para que continuemos juntos e eu venha a ser cada dia um ser humano melhor. Amém. Nos padrões de Cristo, né? Amém. Moldado por Cristo. Amém.
E agradeço aí também. Eu sei que os irmãos estão sempre orando por nós, comigo. E eu quero agradecer a todos os irmãos. Amém. Amém. Obrigado a todos aí. Tem mais gente aqui? Vamos lá, vamos ouvir mais um noivo. Nós, quando tocamos no grupo, né, nós completamos 30 anos de casado, né? 27 de janeiro de 96 casamos. E com 30 anos. E, claro, pela graça de Deus, né? Todos que são casados sabem que a vida de casados não é fácil, né? Não é mar de rosas e a luta, né, dificuldades. Mas uma coisa importante, né? A gente sempre lembrar a igreja, o fato de ter a comunhão, né? Como você falou da comunhão da igreja, é importante isso porque fortalece, ajuda, né? Amém. A questão conjugal também, né? Filhos também, né? Fazer questão de filhos. Louvar Deus por isso, né? Amém. O filho está aqui confirmando. Então, Deus abençoe. Tem mais alguém que tem mais motivos de gratidão, bênção para contar? Ariane, mais alguém? Deixa eu só perguntar. Ariane. Faz tempo também que fizeram bodas de ouro, não fizeram festa, nada. Bodas de ouro também. Como é que é o nome dos seus pais? Neri e Silene. Muito bem, então tá bem. Mais alguém? Não. Então vamos ouvir a Ariane e depois nós vamos cantar o hino que está aqui indicado. Não, tem mais, tem a Neuza também. Então Neuza também levantou a mão. Então Ariane, Neuza, mais alguém? Não? Então, Eunice. Então Ariane, Neuza, Eunice, mais alguém? Então vamos ouvi-las, depois nós vamos aprender este hino que nós vamos cantar hoje e a gente vai tentar aprender esse mês. Estamos assim, introduzindo aqui alguns cânticos e hinos para a gente aprendendo também, para a gente cantando outros novos, além daqueles que nós já sabemos. Fala, Ariane. Há um tempo eu venho pedindo oração para uma amiga, Suelen, que enfrenta um câncer, né? Nesta semana ela fez um exame de ressonância, porque ela esteve internada por conta de possível infecção. Inclusive tem sido, de certa forma, recorrente as internações dela. Mas com esse exame de imagem foi possível ter o resultado foi que o tumor que ela tinha, um tumor de 7 centímetros, não deu nesse exame. Então, o resultado muito positivo, primeiramente da vontade de Deus, mas do tratamento que ela também está passando tem trazido uns resultados positivos. Apesar disso, ela ainda precisa de muito das nossas orações, porque ela ainda está internada ainda. Ela tem outras questões paralelas ocorrendo, mas tem um tumor de 7 centímetros. Sumiu, glória a Jesus. Graças a Deus. Então, continuamos orando pela Suelen, né? E continuamos orando pela sua mãe, pela mãe dela. Como é que é o nome da mãe da Suelen? Terezinha. Estamos orando pela Suelen, pela Terezinha, mas temos bênçãos para contar. Na ordem, a Eunice, depois a Neuza. Ou é Neuza, depois a Eunice? Neuza, depois a Eunice. Então, eu quero agradecer a Deus pelos livramentos que Ele nos dá, que a gente vê, e até por aqueles que a gente não vê. Amém. Então, agradecendo os livramentos. Aí todo mundo entra nessa lista, né? Pelos que Deus nos dá a oportunidade de ver e aqueles que a gente não vê. Eunice. Agradecer, já coloquei no grupo, né? Na live, se eu não me engano, como eu falei. Foi na live. Que o missionário Gerson, ele foi a São Paulo essa semana, ficou 2 dias para fazer o exame, né? Parece que ia levar 2 dias. Eu sei que ele voltou ontem não, sexta-feira de São Paulo, com o exame de cintilografia em mãos. E, se eu não me engano, é dia 2 que ele falou que ia fazer cateterismo em Piracicaba. Então, agradecer pelo exame, que já está sendo assim providencial, rápido, né? E amanhã já orar pela preparação. Certo, né?
Amém. Orlando levantou a mão. Eu sei que o momento é de ações de graça, né? Mas já alguns domingos aí eu tenho aguardado um momento, talvez de intercessão assim, e tal. Mas se não de intercessão, pelo menos compartilhamento, para que compartilhar com os irmãos algumas coisas, um fato em si que tem me deixado pelo menos confuso, né? E no final do ano eu fui ao Rio. Eu tenho um cunhado, né? Pessoa muito querida, o pastor conhece. Conhecido de nossa adolescência, e ele teve um acidente vascular, ele é diabético, ele é muito complicado a saúde dele, estava já com insuficiência renal. E ele sofreu uma isquemia, e eu e meu irmão nós fomos visitá-lo no hospital lá no Rio, ele estava internado ali no final do ano e tal. Passou o aniversário dele internado. E lá com ele, eu senti que ele estava numa situação complicada, de saúde, apagado, embora não muito baixo, mas ele estava bem um pouco sedado talvez, e eu senti que orar por ele, né? Como seria de exigível ou desesperado, né? Ele permite, eu permito orar. E minha oração é o quê? Eu pedi que Deus se achasse que isso era bom, ainda permitisse que nós convivêssemos. E eu fiz essa oração pensando na família da minha irmã, no netinho dele, né? Eu fiz essa oração, como é que se diz? Com a alma humana, que é a alma que eu tenho, né? Não podia fazer de outra forma. E o tempo passou, e ele até foi para casa e tal. Depois daquilo, eu fiquei atento, eu fiquei preocupado com a minha própria oração. Porque depois eu vi que ele ficou em um estado praticamente vegetativo, né? E isso gera um problema para uma família que os irmãos talvez não façam ideia, né? Uma pessoa está ali, uma quinta. É um paciente renal terminal e ele era muito forte, nunca fumou, quer dizer, tem uma boa saúde, né? Mas ele está realmente sem condições de retorno. E aí, pergunta, que oração você faz? Seja feita a vontade de Deus. Pois é, a oração que Jesus nos ensinou é aquela que a Neuza ali já falou: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Mas na nossa alma humana, nossa mente, tem perguntas que só Deus responderá. Mas a gente vai continuar orando então pelo Walter, pela Maria Lúcia, vamos colocar diante de Deus também o Fernando, a Magda. A gente tem aí gente na nossa lista de oração, e o convite do Senhor é que a gente ore uns pelos outros, que a gente interceda, que a soma das nossas orações é maior do que a nossa oração individual, e aí o clamor do povo de Deus há de ser escutado, mas o Senhor tem caminhos, vontades que são insondáveis para nós. Eunice levantou a mão de novo. Pode falar, Eunice. Então, Pois eu vi que você falou sobre o Fernando. Acho que a gente tem que agradecer pela também cirurgia e que ele está se recuperando, né?
Está aí na luta, é uma longa jornada, mas vamos continuar orando. Está bem preocupante, né? E a Magda tem dado notícias que aos poucos ele está reagindo, né? Amém. Continuamos orando. A gente vai falar sobre isso ainda nas mensagens, mas vamos, antes da gente fazer isso no momento todo, nós vamos ter uma oração e o Haroldo vai nos dirigir nessa oração, depois de tantas palavras, né, Haroldo, que o Senhor guia aí o seu coração, que o Espírito Santo nos ajude a orar nesta hora. Eu gostaria de pedir para a minha irmã Helene Cristina. Tudo bem. Pode colocar o nome dela no grupo de oração também. Zelaine, então, está entrando na nossa lista de oração também. Vou afastar do trabalho uns 3 meses e volto a trabalhar amanhã. Amém. Para que Deus dê graça, disposição, energia. Vamos orar então. Senhor nosso Pai, agradecemos estarmos aqui unidos em Teu nome e em Tua palavra. Senhor, não precisamos de grandes templos para nos reunir, não precisamos de rituais grandes, de grandes estruturas. Estamos aqui num salão simples, mas pensando nas palavras, fortalecendo a nossa fé. Agradecemos, Senhor, por todas as citações aqui dos irmãos, a união dos casais, Joana Martinho, 30 anos de Gessé e Luísa, outros citados também, a questão de saúde, né, do Fernando, que está recuperando, agradecendo por isso, a Magda, junto com ele, os livramentos citados aqui, sempre temos o missionário que está tratando de sua saúde há tempo, e pessoas que estão com saúde muito debilitada e que nós oremos para seu restabelecimento e pela providência do Senhor. Senhor, por tudo isso, fortalecendo a nossa fé nesse momento, sabendo que somente Cristo pode nos salvar e nos orientar no caminho correto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém e amém. Nós vamos... Deixa eu só trocar o microfone aqui. Troquei o microfone de lugar, ficou grande demais, agora ficou alto demais. Agora deixa eu diminuir. A gente troquei de caixa ali, troquei de canal, o canal que não estava bom, agora o outro está melhor demais, né? Melhorou em excesso. Mas para você saber, o canalzinho onde você coloca, a mesa tem 4 canais, parece que 2 deles estão precisando talvez de algum ajuste, mas os outros 2 canais estão muito bem. Como você acabou de ouvir, né? A gente vai ter a oportunidade de agradecer a Deus por isso também. Como eu não entendo por que o canal está assim, pode ser que seja consequência aí, talvez de alguma oxidação que a gente vai limpando com ali aqueles produtos que ajudam a gente a fazer. Porque só pode ser isso, os 2 canais estão muito bons e outros estão bem entupidinhos, deve ser por conta de algum probleminha na mesa, não é na caixa, é na mesa de som, não é no microfone. Mas a gente quer pedir que você aprenda esse hino que nós vamos ensinar hoje. Carlos Sider diz que esse hino nasceu de uma mensagem sobre Jesus Cristo e sobre o fato de que não existem 2 ou 3 deuses na fé cristã, é um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que estava no início, que fez todas as coisas, aquele que é o Deus presente nas Escrituras. E eu vou fazer da seguinte forma: a gente vai cantar a primeira
estrofe, a segunda, a terceira e o refrão. Hoje, domingo que vem, a gente canta as outras 3 estrofes e o refrão. Tem 6 estrofes e um refrão, indo um pouquinho longo para os nossos padrões de hoje. Mas como ele é um cântico antigo, talvez alguns conheçam. No domingo passado eu tentei tocar isso aqui, mas a gente pode dizer assim, por um equívoco nosso, né, Ednei? Eu tinha colocado uma partitura em que a letra saiu muito pequenininha. E já faz muito tempo que eu não consigo ler letra muito pequenininha, eu não consegui ler nada no domingo passado, não saiu o cântico, né? Mas agora a gente imprimiu numa letra grande, dá para a gente fazer a leitura e pode cantar juntos, e você pode cantar conosco. Não sei quantos conhecem esse hino, Ele é Deus, de Carlos Cília. Ninguém conhece? Então a gente vai aprender, todo mundo vai aprender junto hoje. Para você meditar na presença de Deus na história humana. Hebreus diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, aos profetas. Hoje nos fala em Jesus. Eu queria convidar você para que guarde esse refrãozinho tão simples, né? Por mais voltas que deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Vamos orar? Pai Santo e Deus Eterno, nós te agradecemos pela obra de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, autor da nossa salvação, nosso mediador entre Deus e os homens, aquele que intercede à direita de Deus Pai, nosso advogado fiel, o sumo sacerdote perfeito, que veio para que nós tivéssemos vida e plena comunhão contigo. Nós te agradecemos por tudo que Cristo é, por tudo que Ele fez e por tudo que nós podemos aprender e viver nele e por meio dele e para ele. Guia agora, Senhor, a nossa vida, para que nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações e tudo que é em nós bendiga o seu santo nome, e que seja tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou convidar você para abrir aí a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia em papel, abrir o seu dispositivo, ou acompanhar a leitura do texto que está aí indicado. Estamos lendo Hebreus, capítulo 2. E em todo este culto hoje a gente leu Hebreus, toda a epístola de Hebreus, capítulo 1, capítulo 10, capítulo 2 agora, que nós vamos ter a oportunidade de meditar nesta noite. Em Hebreus, no capítulo 2, nós somos relembrados
a respeito de algo que um irmão estava me falando hoje, acho até que foi o Ideri, outras pessoas falaram comigo durante a semana, perguntando o que há de errado com este mundo, o que há de errado com as pessoas que torturam e maltratam animais, que promovem todo tipo de crueldade. E a Bíblia tem várias explicações para isso. Mas, para nós cristãos, isso tem um nome. E o nome bíblico em Hebreus é um nome bem forte. O capítulo 2, na versão revista atualizada, os tradutores da Sociedade Bíblica colocaram como um título algo que faz parte, inclusive, daquilo que hoje é apresentado como uma espécie de bênção, uma espécie de coisa boa, quando na verdade não é. E nós vivemos num mundo que, infelizmente, chama o mal de bem e o bem de mal, que chama aquilo que é virtude como defeito, e aquilo que é vício e defeito é considerado virtude. Nós vamos falar da obra de Cristo e das virtudes cristãs nesse mês de fevereiro. Não foi de propósito, não construímos esse calendário e esta mensagem por conta das torturas de animais e das loucuras humanas, mas é uma resposta da Bíblia para os nossos tempos. Acho que os irmãos já sabem disso, que a gente segue um programa de leitura expositiva de um texto, de um capítulo, de um livro, de um tema, e aprofundamos isso ao longo do ano. E nós vamos falar das virtudes cristãs, mas também precisamos prestar atenção no fato de que essas virtudes cristãs existem em contraponto aos defeitos, aos vícios, que são o contrário das virtudes. E nós vamos precisar ouvir o texto de Hebreus algumas vezes. Neste capítulo, como eu já disse antes, os tradutores da Sociedade Bíblica colocaram um título. Eu não sei se a sua Bíblia é revista atualizada, mas se for, você vai encontrar lá uma palavra que hoje está em desuso: negligência. E o perigo de nós negligenciarmos aquilo que Deus faz. Nós vivemos hoje em tempos em que as pessoas consideram negligência uma espécie de virtude. Dizem que as pessoas devem ser assim, relaxadas, descuidadas. E até as pessoas dizem que quem é relaxado, descuidado, está bem, está feliz. Mas eu preciso lembrar para você que existem diferenças, inclusive, dentro da própria realidade humana. E a negligência é apresentada como uma causa de problemas sociais e até de problemas jurídicos para as pessoas. Um profissional que age com negligência tem gente que já pegou e puxou o capítulo, negligência, imprudência, imperícia, já até sabe, mas eu vou aqui convidar você não para falar do direito, para falar da negligência de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia diz nesse texto? Olha, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a gente está sendo vítima da desatenção. A gente não presta atenção no que temos ouvido, no que está acontecendo à nossa volta. Alguns dizem que a gente não presta atenção porque nós somos bombardeados por milhares de informações. Mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que a gente escolhe deixar de prestar atenção. É por isso que a gente presta atenção em algumas coisas e não presta atenção em outras. Mas a gente sabe muito bem o que nós precisamos prestar atenção. E esse texto aqui é quase que um puxão de orelha do autor de Hebreus. Ele está dizendo assim: nós precisamos prestar maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque essa mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Agora quer ler comigo o verso 3? Como escaparemos
se negligenciarmos tão grande salvação. Ele está falando o seguinte: olha, como é que a gente vai fazer se a gente for negligente com a mensagem da salvação? Se nós negligenciarmos. Eu procurei aqui uma maneira de explicar para você essa história de negligência, né? Não tem como escapar daquele negócio do direito, né? A gente já falou negligência, imprudência, imperícia. Então, eu vou explicar para você qual é a diferença. Eu vou usar um exemplo bem conhecido, o exemplo do automóvel, né? Se alguém não sabe dirigir o automóvel, não tem sua carteira de motorista, não fez nenhuma aula, sentou lá, ligou o carro, saiu dirigindo, provocou um acidente, isso é imperícia, porque a pessoa não tinha conhecimento, não tinha perícia para guiar o veículo e saiu dirigindo. Como mais ou menos a gente vê às vezes, eu já vi isso, aqueles jovens tão novinhos ainda, que resolvem sair da concessionária carregando a moto, não sabe nem sentar na moto direito, andar, já sai balançando, aí sai dirigindo por aí sem perícia e provoca acidentes para si mesmos e para os outros. Bom, isso seria imperícia. Imperícia é negligência? Não. Por quê? Porque quem comete a imperícia não sabe, não tem preparação para aquilo que está fazendo. Aí você tem o outro exemplo, né? A gente falou de negligência. Como é que é? Vocês guardaram aqui? Como é que é? Imprudência. Qual é a diferença entre negligência, imprudência e a falta de perícia? A falta de perícia é que alguém não podia saber e resolveu fazer o que não sabe. Imprudência, eu vou dar aqui um exemplo para você olhar de novo para o texto, olhar para o exemplo que a gente está dando e entender a diferença. Se alguém que sabe dirigir deixa lá o carro em alta velocidade andando por aí, a gente tem visto de vez em quando o pessoal que dirige Porsche, né? Sempre é um Porsche, não sei porquê, mas sempre é um Porsche, andando a várias vezes a velocidade que é permitida. Essa pessoa sabe dirigir? Sabe, mas ela é imprudente, ela não está cuidando com os resultados daquilo que ela faz. Isso é negligência? Não. É imperícia? Também não. É imprudência mesmo. A pessoa sabe que tem um perigo, mas resolveu não prestar atenção nele e acha que dirige demais, acha que é muito bom, que o carro é muito bom, que o freio responde imediatamente, e aí a gente costuma ver esse tipo de acidente. Agora eu vou convidar você para entender o que é negligência, e aí eu vou pedir que você entenda a seguinte imagem. Imagina alguém que mora num lugar perigoso, né? Em qualquer lugar das nossas grandes cidades, aí frequentado por muita gente, incluindo pessoas que são amigos do alheio, como eles dizem, que eles gostam de pegar as coisas, e o cidadão resolve deixar o carro ligado com a chave na ignição. Não é prudência, nem é imperícia, é negligência. Porque se você deixar o carro com a porta aberta, né, com a chave na ignição, num bairro perigoso, o que você quer que aconteça? O pior, né? Acho que todo mundo já entendeu o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você recebeu uma mensagem, você sabe o que você tem que fazer, e você recebeu uma salvação que no passado foi uma mensagem dada por anjos, que agora é dada diretamente por Cristo. Se aqueles que negligenciaram os avisos e as mensagens dos anjos encontraram problemas, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande mensagem, tão grande salvação? Como é que o mundo pode escapar da mensagem de Cristo? Essa salvação, ela foi primeiramente anunciada pelo Senhor, e ela foi confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. O que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: recebeu a mensagem de anjos,
receberam a mensagem da Bíblia, Deus mostrou milagres, mostrou sinais, o Espírito Santo encaminhou dons, mas os homens decidiram estar desatentos. A sua atenção está em outra coisa, está em outro lugar. E quando a gente fala de crise de atenção, a gente vive uma crise de atenção em várias áreas do mundo, em várias coisas que fazem parte do que seria essencial na nossa vida. Mas a crise de desatenção, a negligência e o relaxamento em relação à vida espiritual, na nossa geração, são gritantes. Alguns cristãos do passado dariam tudo para ter as oportunidades que nós temos hoje. Gente que no passado lia a Bíblia à luz de velas, que decorava trechos extensos das Escrituras, porque não tinha a oportunidade que nós temos hoje. Você entra em qualquer livraria, tem um monte de Bíblia, na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na linguagem de amanhã, para homem, para mulher, para família, não é verdade? A gente tem aí tantas disposições, e ainda tem gente que tem essas várias disposições e essas várias versões dentro do seu aparelho de celular, dentro do seu dispositivo. E aqui vamos dizer a verdade, nós somos negligentes na nossa geração na leitura da Bíblia. O Senhor diz: conheça a palavra, leia a palavra, estude as Escrituras, a mensagem de Jesus. E a gente presta atenção em tudo, menos nas Escrituras. Somos negligentes, relaxados, descuidados com a leitura das Escrituras. Somos negligentes, relaxados, descuidados na nossa disciplina espiritual. Nós nos lembramos de tanta coisa, colocamos até alertas nos nossos dispositivos e nos nossos mecanismos de memória de hoje. Escrevemos bilhetes em todos os lugares, mas nós não colocamos alertas sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa disciplina, sobre a oração. Imaginou se você tem esses alertas aí? Eu procurei e não achei um aplicativo igual esse que tem, diga, beba água, algum dizendo, faça oração, para que você lembre. Existem alguns grupos que são muito mais persistentes, perseverantes, disciplinados em relação à oração do que os cristãos. Existem outros grupos religiosos que onde quer que eles estejam, eles fazem a lembrança das suas 5 orações diárias, das suas 3 orações diárias, e nós achamos às vezes que um dia por semana já é muito. Somos negligentes, relaxados, descuidados com relação à salvação, à nossa vida espiritual, à nossa vida de oração. A primeira mensagem do ano, você lembra qual foi? A gente falou: vigiai e orai, para a gente estar atento para o que a Bíblia diz. Aí depois nós ficamos perplexos porque alguém caiu espiritualmente. A palavra de Deus é bem clara. Já disse que eu falei com o irmão outro dia que eu vou fazer uma camiseta um dia. Eu sei que não vai adiantar muito fazer camiseta, porque as pessoas leem e depois esquecem, elas estão desatentas até aquilo que elas leem no nosso tempo. Mas se eu tivesse que fazer uma camiseta, eu diria: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fique atento, não seja negligente, descuidado, e a gente pode dizer relaxado em relação à sua vida espiritual. Por quê? Porque se nós fizermos isso, como vamos escapar negligenciando tão grande salvação? Se a gente está negligenciando tudo que Deus fez na história da salvação, nas Escrituras, através de anjos, através de Cristo, nós nos tornamos, sabe qual é a palavra que a Bíblia diz? Indesculpáveis. Porque Deus falou muitas vezes aos patriarcas, aos profetas. Deus nos fala através da criação. Deus mostra sinais e maravilhas, envia os dons do Espírito Santo, e ainda assim a gente está desatento, negligente, descuidado.
relaxado. E a gente acha que isso é bom. Eu ouvi gente falando isso, eu fui pesquisar e achei gente na internet dizendo assim, é assim mesmo, é uma coisa mais, é um cristianismo zen. Eu olhei de novo, você não posso estar ouvindo isso, né? Mas é o que a pessoa está dizendo. E todo mundo acha ótimo. Sabe por que as pessoas acham ótimo? Porque nós vivemos num mundo em que a nossa vida espiritual está no final da fila. Ninguém vai falar para você que os exercícios espirituais são mais importantes do que os exercícios físicos. O mundo diz o contrário. E até diz assim, olha que bom, o fulano está lá fazendo ginástica, academia, está malhando, cuidando de si mesmo. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz, e a Bíblia diz, que o exercício espiritual é inferior ou superior ao exercício físico. O que você acha que a Bíblia diz? Acho que você já sabe, né? A Bíblia diz exatamente o que a gente não quer ouvir, que o exercício físico é inferior ao exercício espiritual. Que o exercício espiritual é mais importante. Mas eu não conheço ninguém fazendo aí academia espiritual. Você conhece alguém? Vai malhar de manhã cedo e vai malhar os joelhos, de joelho diante do Senhor, orando e vigiando. Você conhece alguém? Não, mas de manhã cedo está lá o pessoal na academia. Também nós não somos negligentes em relação à nossa alimentação. A gente dá muita atenção para isso. E os maiores influenciadores do nosso tempo, os maiores canais que estão aí e que ganham mais dinheiro são aqueles que falam disto. Mas a Bíblia diz algo muito forte na boca do próprio Mestre e nosso Salvador Jesus Cristo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E será que a gente está se alimentando da palavra? Ou nós estamos sendo negligentes, descuidados, relaxados em relação àquilo que é o mais importante, segundo a Bíblia, segundo Jesus? Porque a palavra de Deus é mais importante do que nós imaginamos. E aqui eu vou terminar, porque eu estou só introduzindo nesse mês de fevereiro a nossa disciplina espiritual. Eu vou convidar você, eu vou pedir a ajuda do João ali para a segunda parte, para a gente ler junto. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Eu fiz uma pausa aqui porque tem uma palavra difícil aqui: propiciação. O que significa isto? Na antiga aliança, o sacrifício de propiciação era feito quando alguém, consciente das suas limitações, dos seus pecados, apresentava para o sacerdote, no culto que fazia parte da antiga aliança, lá no templo de Israel, ou diante do culto sinagogal, alguém trazia um animal para ser sacrificado, e aquele animal era sacrificado para que o pecado ficasse claro. É o que diz a Bíblia. O objetivo do sacrifício de propiciação é dizer o seguinte: nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores, nós somos perversos, e o salário do pecado é a morte. E o animal era sacrificado, e o sacerdote pegava o sangue desse animal e aspergia sobre a pessoa, e a pessoa tinha que ir de branco. Você já imaginou a cena, né? A pessoa toda de branco lá e toda
suja, manchada de sangue. E qual era o objetivo? O objetivo era que a pessoa fosse para casa e lembrasse: eu pisei na bola, eu sou um pecador, eu fiz uma coisa errada, o animal morreu. O salário do pecado é a morte. Esse era o objetivo. E o objetivo era dizer claramente: olhe só o que vocês fizeram. Porque a gente costuma ser negligente, relaxado, descuidado com a nossa vida espiritual, porque a gente também é negligente, descuidado com os nossos pecados. E aqui o que a Bíblia está dizendo é que Jesus Cristo se fez carne para derrotar o pecado, derrotar a escravidão, derrotar o diabo, e fez com que o seu próprio corpo fosse o sacrifício por nós. Jesus derramou o seu sangue da mesma maneira que alguém na antiga aliança trazia um pombo ou uma rolinha para ser sacrificado, que era isso que os pobres traziam, e os ricos traziam às vezes um boi ou um cordeiro, cada um de acordo com a sua capacidade, porque era assim que funcionava em Israel. Mas o objetivo era que alguém visse a consequência do seu pecado. Eu vou aqui fazer uma provocação que é apenas filosófica, não é teológica, é só para você pensar. Nós nos tornamos tão relaxados, negligentes, descuidados, insensíveis, que hoje está todo mundo falando sobre a morte de um animal, de um cão comunitário. Mas eu preciso dizer para você que ele não é o único, não. Aconteceu só em Florianópolis. Em outros lugares do Brasil, animais são imolados, torturados, sacrificados de várias formas. Em São Paulo e no Distrito Federal, alguns cidadãos deram tiros. Outros lugares, nós temos aqui experiências que são chamadas até de experiências culturais. Mas eu preciso lembrar para você qual é a origem disto. E a Bíblia diz, sabe qual é a origem? Está aqui, ó. Eles estão escravizados pelo inimigo das nossas almas. E aqui Jesus disse uma coisa bem forte. Ele disse o seguinte: aquele que peca é escravo do pecado. E se é escravo do pecado, é escravo do inimigo das nossas almas. E ele veio para que nós nos tornássemos verdadeiramente livres. Nós cantamos o primeiro hino que nós cantamos, diz exatamente isso: que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos fortaleça, que o nome de Jesus nos ajude nessa nossa luta contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas e contra nós mesmos. Como escaparemos dessa negligência? Como escaparemos desse descuido da nossa vida espiritual? Pelo nome de Jesus, pelo clamor ao Senhor, pela obra de Cristo por nós. Eu não sei se você já leu, e se você não leu, eu vou pedir para você ler. Em João, no capítulo 17, antes de ir para a cruz, Jesus resolve fazer o que ele acha que é mais importante. E o texto diz que ele resolve interceder, orar. Não só por aqueles que eram seus discípulos, mas por aqueles que ainda chegariam também a se tornar discípulos de Jesus. E o Senhor intercede por eles por quê? Por que Jesus está intercedendo por eles e intercedendo por nós? Porque Ele sabe a força do pecado. Porque Ele sabe a força que as trevas têm. Porque Ele sabe qual é a força da nossa carne. O autor de Hebreus diz, e você vai ver domingo que vem, que Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele experimentou a nossa carne. Em Mateus, no capítulo 4, o tentador procura estar diante de Jesus e ele é derrotado, ele vai embora e não volta nunca mais, não é isso? Que é essa teologia que o povo ensina por aí. Tem um pessoal que faz teologia de coaching e diz isso: você vai lá e derrota e pisa no inimigo e ele vai embora. Leia o que está lá na Bíblia, Mateus 4, diante de Jesus, o inimigo é tentador, ele tenta e é derrotado e ele vai embora e não volta nunca mais. É isso que a Bíblia ensina? Não. Fala no texto, você vai ver que mesmo sendo derrotado, ele continuou voltando para brigar com Jesus. Imagina
para brigar conosco. Se ele continuou tentando Jesus, que ele sabia que era Deus, nós, que não temos condições de chegar perto de Jesus, temos ainda mais dificuldade para vencer o tentador se não for pelo Senhor. É por isso que nós precisamos da obra de Cristo e do sangue de Jesus. Para terminar, o último verso, nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: não adianta você dizer eu fui tentado, só isto e basta. Não, você tem que pedir ajuda do Senhor, clamar ao Senhor Jesus, pedir que Ele te socorra. O socorro do Senhor está disponível para nós. E está disponível não para que você se ache forte, pelo contrário. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando nós achamos que estamos fortes, aí é que nós somos fracos. Quando nós achamos que somos santos, aí é que nós devemos ter mais cuidado. Por isso que eu falei da camisa, lembra? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque o Senhor nos lembra a cada momento que nós precisamos dele. E Ele intercede por nós. Ele é o nosso socorro e o nosso refúgio no meio da tribulação, no meio da tentação, no meio da angústia. É por isso que a gente precisa de uma vida de oração. É por isso que a gente precisa de uma vida de disciplina em oração. Você pode não saber que está sendo tentado ou derrubado, mas o Senhor sabe que você está orando. Você pode até nem imaginar, a gente vai falar sobre isto, do que nós experimentamos como livramento, mas o Senhor nos livra dos livramentos que vemos, daqueles que não vemos. Nós precisamos da oração, da leitura da Bíblia, mais do que nós precisamos do pão e do exercício de cada dia. Porque o exercício e o pão nos mantém aqui na terra, mas a oração e a palavra de Deus nos dão vitórias espirituais. E eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos, fazer a sua oração diante de Deus. E o meu convite hoje é que você faça uma oração de súplica, socorro. Senhor, eu preciso de Ti. Tem um hino que nós cantamos que diz isso, né? Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, preciso do Teu perdão, preciso do Teu poder, preciso de tudo que vem de Ti. É por isso que o Senhor Jesus pegou 2 símbolos da nossa limitação, da nossa fraqueza. Nós precisamos de líquido e precisamos de água, precisamos do suco, precisamos do pão, porque senão nós não vivemos. Nós não vivemos sem o alimento. Por isso o Senhor tomou o pão, tomou o cálice, para nos lembrar que a nossa comida e a nossa bebida são a vontade de Deus. Todas as vezes que você for comer, acho que você não vai mais esquecer disso. No café da manhã, né? Não sei se você come pão, lembre-se que você precisa também da palavra de Deus. Quando você estiver almoçando, jantando, lembre-se que você precisa da oração e da palavra de Deus. Não teve tempo de fazer isso em outro momento, em outro lugar? Faça no momento da refeição. Você está comendo, você está ali bebendo, cuidando do seu corpo para que ele fique vivo. Cuide da sua alma também. Talvez você não tenha outro tempo. Mas aí o convite que eu faço é esse mesmo. Eu tenho feito esse convite e às vezes o pessoal fica assustado porque me liga, manda mensagem, eu não vi. Não vi mesmo. O celular fica quieto em outro lugar, ele vai ficar quieto lá até eu terminar o que eu estou fazendo. Porque a gente tem se tornado vítima da falta de atenção. Mas a gente precisa retomar a nossa atenção. Talvez seja um bom exercício. Esqueça o seu celular, esqueça os seus dispositivos, esqueça as redes sociais enquanto você almoça, toma café da manhã, janta e ore.
e busque se alimentar espiritualmente, assim como você se alimenta fisicamente. Feche seus olhos. Busque a ajuda de Deus para que a gente não se torne negligente na nossa vida espiritual, mas para que nós sejamos verdadeiramente praticantes da palavra e da oração do Senhor. Vamos orar? Depois da oração, nós vamos participar da mesa do Senhor. Vossos pais comeram o maná do deserto e pereceram, disse o Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida, todo aquele que dele come não perece, mas tem a vida eterna. Agora, Senhor, nós te pedimos, tu que és o pão da vida, o pão que veio dos céus, que a tua presença, o teu poder e o teu nome venham a nos encher com o teu Espírito e com tudo aquilo que o Espírito traz. Que o fruto do Espírito Santo, a diligência, a disciplina espiritual, a busca e a fome e sede de Deus tomem conta da nossa alma e do nosso ser. Que nós tenhamos a disposição de te buscar nos primeiros momentos da nossa manhã, e que o final do nosso dia seja passado também na tua presença, e que tudo o que fizermos, quer seja em palavra, quer seja em ação, que seja sempre em nome do Senhor e para a glória de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O Senhor Jesus tomou o pão, como fazemos, e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo partido por vós. O véu que foi rompido é o pão que foi partido. De semelhante modo, o Senhor também tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que o fizerdes, anunciais a morte, mas também a vinda gloriosa do Senhor. Eu queria convidar você que deseja participar da ceia para ficar de pé. Você pode vir na frente, pegue os dois alimentos, o pão e o cálice, volta para o seu lugar. Enquanto nós olhamos para a mesa do Senhor, nós olhamos também para a promessa de Deus, a promessa de que chegará um dia em que os homens não estarão mais divididos em fronteiras, e que os países não mais existirão. Não existirão mais passaportes, não existirão mais deportações, não existirão mais separações, porque todos nós seremos uma só família, um só povo, um só rebanho, de um só pastor. E o Apocalipse diz: de todas as tribos, povos e raças, de todas as línguas e nações, todos virão te adorar. Eu convido você para proclamar isso e anunciar essa esperança. Nesse tempo em que os homens negligenciam o amor de Deus, a gente anuncia este amor que vai derrubar todas as barreiras e nos fazer olhar para todos e todas naquele dia como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Enquanto cantamos este hino, você pode vir à frente, pegue os alimentos da ceia, volta ao seu lugar, até que todos tenhamos sido servidos.
forças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Pequenos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Teu povo escolhido, teu reino em nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, iluminando a ter louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. O Senhor Jesus está presente, disse Ele mesmo: onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Uma outra tradução do texto possível: aí eu estarei dentro deles. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim, disse o Senhor. De mãos dadas, diremos que somos do Senhor. Pelo amor, o cristão será conhecido. Pela oração e pela leitura da palavra seremos alimentados, porque não é apenas na ceia que nós experimentamos a presença do Senhor. Você cantou hoje aqui, né? Que você quer estar diante do trono, diante da presença de Deus. E isto você pode fazer todas as vezes que você estiver lá na sua casa, abrindo a sua Bíblia, fazendo a sua oração. Sabe o que Jesus diz? Vosso Pai, que vos vê em secreto, te recompensará. Então você quer experimentar a presença de Deus? Não precisa subir no monte, não. Vá na sua casa, abra a sua Bíblia, faça a oração, tenha disciplina na sua vida espiritual, como você tem várias outras coisas neste mundo, e o Senhor vai te abençoar. Vamos dar as mãos, nós vamos encerrar com uma oração de gratidão a Deus por esse tempo de bênção. Hoje do meu lado direito aqui está o João, do lado esquerdo está o Idenine, e você pode continuar orando pelos irmãos e irmãs que estão aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo e na sua frente, né? E você vai guardar o nome de cada irmão, de cada irmã. Essa é a bênção
que a gente tem de ser uma igreja intercessora. Tem gente que tem perguntado: tem uma visitante, é verdade, vou pedir então para que ela seja apresentada. A Bárbara vai apresentar então. Assim que funciona aqui, a gente não precisa que o visitante se apresente, não. Alguém apresenta, mas eu só ia dizer uma coisa antes, né? Eu falei da Bárbara, e eu queria convidar você para fazer a mesma coisa. Eu guardo o nome dos irmãos, guardo o motivo de oração. Tem gente que diz assim: mas qual pode ser a marca de ser igreja nesse tempo? Eu tenho crido, tenho estudado, tenho lido para dizer que a marca precisa ser essa: a comunhão e a oração. Porque existem várias coisas neste mundo feitas para a massa, para as pessoas sem nome, mas a igreja não pode ser uma delas. A gente precisa saber o nome de cada irmão, e orar por eles, e que o Espírito nos incomode para continuar orando por cada irmão, por cada irmã, do nosso lado direito, do seu lado esquerdo. É Deus quem faz isso. Deus coloca você junto aqui. Lembra que eu falei para você? Fortalecer o irmão para que nós estejamos aqui nos abençoando uns aos outros. Agora, dei tempo para a Bárbara preparar a apresentação ali enquanto eu falava. E agora ela pode falar e apresentar a sua irmã e visitante. Essa é a Kétila. Ela serve junto comigo na CRU. A gente está tendo, agora começa amanhã, na verdade, 10 dias de férias. Aí ela veio passar uns dias aqui em Toledo. Amém. Então, é Kétila. E Kétila é missionária também, então junto com a Bárbara, que Deus abençoe e guarde. Vamos acrescentar um nome na oração. Depois você me explica como escreve o nome para eu botar no meu caderno de oração, né? Porque eu já vi que o nome é diferente, né? Mas nós vamos orar juntos. Oremos em gratidão ao Senhor. Graças te rendemos, ó Deus, porque tu nos fizeste teus filhos e filhas, família da fé, igreja do Senhor Jesus. E pedimos que o Senhor nos ajude para que não sejamos negligentes com o dom que é em nós, com a salvação que recebemos, com as bênçãos que a palavra de Deus e a oração traz para a nossa vida. Ensina-nos a orar, dá-nos fome e sede da Tua palavra e guia-nos até aquele dia em que de todas as tribos, povos e raças, de todas as línguas e nações, nós seremos um só rebanho diante do bom pastor. Que assim o Senhor nos abençoe, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Para o irmão e para a irmã que está aí com você, e até nos encontrarmos outra vez.